Vamos calcular a força P para manter a comporta em equilíbrio na situação ilustrada. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos repetir essa figura, vou pegar a figura e vou colar lá embaixo, e vamos colocar quais são as forças, né? O começo desse problema consiste em colocar quais são as forças que atuam sobre a comporta. Tá? Então, nesse item aqui, nós vamos inicialmente relacionar quais são as forças que atuam sobre a comporta para posteriormente conseguirmos calcular essa força P. Nós vamos ver que a água, em função da atuação da pressão, vai causar sobre a comporta uma componente vertical de força, uma componente, vamos desenhar primeiro horizontal, uma componente FH, e essa componente FH de força, ela está aplicada, vou mudar aqui a cor para um mais clarinho, ela está aplicada a uma profundidade de H do CP, tá? Então, a profundidade na qual ela está aplicada, ela vale H do CP. Um valor que nós já chegamos a calcular aqui na planilha Excel, né? Nos casos, os dados numéricos desse problema, H do CP é 1,33, tá? Bom, temos também a nossa componente vertical de força, agora sim a componente vertical, causada também pela água, né? Que ela está aplicada aí a um certo valor de x. Então, a nossa componente vertical, essa componente FV, causada pela pressão da água, ela está aplicada a um certo x. E vamos lembrar que o x, ele começa a partir desse ponto aqui, ó, né? Então, o x começa a partir desse ponto. Nós fixamos o começo do x a partir desse ponto. Então, esse aqui é o eixo que a gente está chamando de x, e esse aqui é o eixo que a gente está chamando de y. No caso, é igual à profundidade por ser vertical e iniciando a partir da superfície livre, tá? Então, essa componente vertical, ela está aplicada num valor de x que nós chamamos aqui de xFV. Então, nós temos aqui o valor de xFV. Tudo bem? E nós temos a nossa componente P, que está aplicada a uma distância vertical de R, né? Então, a distância vertical aqui, ó, é uma distância vertical de R em relação à articulação. Então, se nós pegarmos aqui um alinhamento na articulação, um alinhamento horizontal, certo? E nós vamos ver que a linha de ação de P está a R de distância do alinhamento horizontal da articulação. Vamos até pontilhar isso aqui para ficar mais claro. Tem dúvida até aqui, pessoal? Então, veja bem, nessa comporta, nesse sistema, a gente ainda tem as reações de apoio, que são verificadas lá na articulação, certo? Então, nós teríamos, por exemplo, uma reação de apoio em X, por exemplo, uma reação de apoio, vamos chamar aqui de FX, seria isso em vermelho que eu estou desenhando são as reações de apoio, FX, e aqui uma reação de apoio em Y, vamos chamar essa reação de FY. São as reações de apoio que são verificadas aqui na articulação. Então, essas são as forças que atuam sobre essa comporta verde, certo? Para que essa comporta fique em equilíbrio, o que nós vamos fazer, então, ó, para equilíbrio, para que haja equilíbrio nessa posição, né, para equilíbrio na posição mostrada pela figura, o que nós vamos fazer é somar os momentos em relação à articulação. O momento dessas forças sobre a articulação, somados, tem que dar zero, ou seja, o somatório do momento em relação ao ponto, vamos chamar esse ponto de A, da articulação, em relação a esse ponto A, ele vai ter que ser zero. Tudo bem? Veja que, por estarem aplicados justamente na articulação, as reações de apoio não causam momento. Então, Fx e Fy não vão causar momento sobre o ponto A, mas as demais forças sim. Fv causa, F causa e P causa. Nota que a força P, por exemplo, ela vai causar um momento em sentido anti-horário. Então, quanto vale o momento de P? É P vezes o braço de alavanca, R. P vezes R. Certo? Então, é um momento no sentido anti-horário. Estou colocando o momento no sentido anti-horário aqui
P vezes R, não estou colocando sinal, né? Veja que a F, no caso aqui, FH e FV, causam um momento no sentido horário, certo? Então, o momento de FH é no sentido horário. Então, vai aparecer aqui com um sinal negativo. Porque eu coloquei o momento de P positivo, é anti-horário, então no momento no sentido horário fica negativo. Uma simples convenção, tá? Então, o momento causado por FH é igual a FH vezes essa distância aqui, ó. E essa distância aqui, vocês vão observar comigo que vale R menos H do CP. R menos H do CP, tá? R menos o H do CP. Então, vezes R menos H do CP. Tudo bem, pessoal? O momento causado pela componente vertical é também um momento no sentido horário. Então, entra aqui na nossa fórmula negativa. Então, FV vezes o braço de alavanca, que é XFV. XFV. Então, o somatório dos momentos tem que dar zero. É isso que nós fizemos aqui. Nós somamos os momentos e esse somatório tem que dar zero. Então, simplesmente, veja que nós conhecemos tudo nessas equações, exceto o valor de P. Então, nós temos condições de isolar o P nessa equação e, finalmente, calcular aí qual deve ser o seu valor para manter esse sistema em equilíbrio. Tá? Então, o que nós faremos aqui é isolar o P. Então, P será igual a FH vezes R menos HCP mais FV vezes XFV, tudo isso dividido pelo raio da comporta, pelo raio R da comporta. E é simplesmente essa equação que a gente precisa lançar no Excel, certo? Para fecharmos o exercício com o cálculo da força P, que vai manter essa comporta parada, estabilizada nessa condição. Dúvida aqui, pessoal? Então, vamos pegar essa fórmula, vamos lançá-la lá no nosso Excel, para que a gente possa finalizar esse problema aí. Vou colar aqui especial como figura, que a gente pode trabalhar melhor aqui, diminuir, né? Então, finalmente, vamos fazer o cálculo da força P em newtons. Qual é o valor dessa força P em newtons? Simplesmente a aplicação da fórmula. Veja que tudo aqui já é conhecido. Então, isso aqui ele vai ser igual a FH, sempre pegando os valores em newtons, FH multiplicado por R menos o H do CP, mais FV em newtons, vezes XFV. Tudo isso dividido pelo raio da comporta. Então, temos ali o valor da componente de força P, que vai manter esse sistema em equilíbrio. Certo, pessoal? E assim nós resolvemos aqui o item A, o item B e o item C. Só para a gente transformar a força P em tonelada-força, ela valerá aqui o valor em newtons dividido por 9.810. Praticamente 2 toneladas força, né? Quase 2 toneladas força aí, o valor da componente P. Certo? Então, esses problemas de qual é a força para manter determinada estrutura em equilíbrio, nada mais são do que problemas de cálculo de momentos. Então, nós calculamos as forças causadas pela pressão da água sobre a superfície e depois a gente calcula o momento, né, sobre um determinado ponto, em torno de um determinado ponto, zerando esses momentos. Se o sistema está em equilíbrio, aquilo lá está parado, certo? Então, o somatório dos momentos em relação a um determinado ponto tem que ser zero. Certo, pessoal? Dessa maneira, então, nós finalizamos esse exercício. A gente tem mais um tempo de aula, vamos aproveitar para fazer um segundo exercício, que é esse exercício aqui do cálculo de comporta sobre um descarregador de fundo, onde, nesse exemplo, nós vamos computar a componente vertical de força utilizando aquela técnica da superfície livre imaginária, aquela técnica que nós vimos no final. Professor, você pode só repetir o valor do P para eu comparar aqui? Na equação? Desse último, só o resultado.
Então, nesse problema de cálculo de uma comporta de descarregador de fundo, nós vamos aplicar o conceito de superfície livre imaginária para computar aí a componente vertical FV. Esse exercício intermediário de barragem de nível, eu vou fornecer ele resolvido para vocês, tá? Então, nós vamos fornecer aí no Moodle, junto com a sala de hoje, esse exercício resolvido. É um exercício muito parecido com esse exercício que nós acabamos de fazer aqui, mas não tem cálculo de momento, tá? Então, vamos aplicar aqui o cálculo da comporta de um descarregador de fundo, utilizando aí a teoria da superfície livre imaginária. Descarregadores de fundo, pessoal, são estruturas alocadas em barragens que têm algumas funções que são muito importantes. Então, vamos imaginar que aqui a gente tem uma barragem, vou desenhar aqui uma barragem um pouco grosseira, tá? Para que nossa explicação não se prolongue por muito tempo. Então, temos aqui uma barragem e no fundo dessa barragem, nas proximidades do fundo dessa barragem, é necessária a construção de uma tubulação que passe dentro do maciço dessa barragem, seja essa barragem de terra, seja essa barragem de enrocamento ou de concreto, para eliminar para jusante da barragem uma certa quantidade de água, certo? Então, a água ela precisa ser eliminada para a jusante da barragem. Aqui a gente tem um reservatório, um montante, né? Aqui é o reservatório, e o descarregador de fundo que vai eliminar para a jusante essa quantidade de água da barragem. Para que é necessário esse descarregador de fundo? Às vezes o descarregador de fundo ele é necessário para fazer uma limpeza do fundo do reservatório. Às vezes há muita acumulação de sedimentos aqui no fundo, o que prejudica a qualidade da água. Então, esse descarregador de fundo ele é aberto para remover, junto com a água, essas partículas de sedimento que ficam ali no fundo do reservatório, prejudicando a qualidade da água e causando, com o passar do tempo, assoreamento, a perda gradual de volume desse reservatório, certo? Então, quando é acionado ali o descarregador de fundo, a partir da abertura de uma comporta, que é o que nós vamos trabalhar aqui nesse exercício, né? É feita então a limpeza desse fundo do reservatório. Então, esse sedimento que está depositado ali no fundo, ele acaba sendo eliminado com a água que é transportada para o jusante. Mas os descarregadores de fundo também, eles têm uma importância que é de manter uma vazão chamada de vazão ecológica. É uma quantidade de água que nós chamamos de vazão ecológica. É uma descarga ecológica que evita com que a fauna e a flora aquática seja prejudicada com a construção de uma barragem. Porque se nós construirmos uma barragem num curso de água, por exemplo, num rio, num ribeirão, por exemplo, nós seguramos a água desse ribeirão. E se nós não liberarmos água para jusante, certo? Esse ribeirão ele tende a secar a jusante. A barragem ela tem a capacidade de regular a quantidade de água que passa para a jusante, que passa para frente. Então, nós podemos liberar essa água em grande quantidade ou em pouca quantidade, dependendo da abertura da comporta, que é esse elemento que nós temos aqui no fundo, esse elemento que a gente visualiza aqui, tá? Então, essa comporta ela é articulada, ela tem aqui uma articulação, hastes ligadas a uma articulação. Se essa haste se movimenta aqui para cima, certo? Essa comporta sobe e isso permite a passagem de água por baixo da estrutura, por dentro da tubulação. Então, ao abrir essa comporta, é permitido passar água por essa tubulação e liberar uma quantidade de água que vai manter a vida aquática jusante do rio, para que esse rio não fique com a vazão baixa demais ou praticamente seque após a barragem. Tá? Então, essa estrutura de descarregador de fundo ela é muito importante para garantir também essa vazão ecológica, uma vazão que garanta a fauna e a flora aquática, ou, enfim, o ecossistema aquático ajusante da barragem. Senão, esse rio seria bastante prejudicado em relação ao seu ecossistema se as vazões liberadas fossem muito poucas. Tá? Então, os carregadores de fundo têm essa função que é importantíssima em barragens. Todas as barragens precisam ter descarregadores de fundo para garantir essa vazão ecológica para jusante. Aqui nós temos imagem de um descarregador de fundo, certo? Lançando água para jusante de uma barragem. Aqui é uma outra imagem
Veja que esse descarregador de fundo aqui, dessa imagem de baixo, ele tem inclusive uma válvula, que é uma válvula dissipadora, que vai lançando a água em forma de pequenos jatos, né? Pequenos esguichos, de forma que isso pulveriza a água no contato com o ar. Então, a água é lançada contra o ar nesses esguichos e isso reduz o potencial erosivo dessa água jusante. Se essa água fosse lançada num jato único, como por exemplo a gente vê nessa imagem de cima, a gente tem um jato único, não na forma de esguichos pulverizados, como a gente vê aqui embaixo, isso tende a provocar muita erosão do rio adjusante. Tanto que essa estrutura no qual é lançado esse jato é uma estrutura de concreto. Então, ele é lançado numa estrutura de concreto justamente por ser mais resistente à erosão. Se isso fosse lançado direto no eixo do rio, no leito do rio, causaria muita erosão no rio. Então, uma das formas de reduzir essa erosão, além de construir essa base, essa bacia de concreto, porque aqui tem uma bacia de concreto que está submersa, a gente não vê, tá? Que é onde esse jato impacta aqui, é importante colocar válvulas dissipadoras, como essa, que lançam em pequenos esguichos, pulverizando a quantidade de água que é lançada pelo descarregador de fundo. Nosso problema está aqui com um descarregador de fundo como esse, parcialmente aberto, conforme a gente vê. Então, nota que esse descarregador de fundo, estando parcialmente aberto, ele permite a passagem de água debaixo dele. Então, essa quantidade de água ela é eliminada por essa tubulação que nós desenhamos aqui. Ó. Então, a gente teria água passando para essa tubulação e sendo lançada a jusante da barragem, certo? Quando há abertura parcial da comporta. Lógico, pessoal, nessa situação que a gente visualiza aqui, a gente não pode aplicar as condições ou as hipóteses da estática dos fluidos. Então, todo esse cálculo de força que a gente sabe fazer aqui até o momento, ele não pode ser aplicado nessa situação, porque nessa situação não são válidas as condições de estática dos fluidos, uma vez que na vizinhança dessa comporta há movimentação de fluido, certo? E havendo movimentação de fluido, há, portanto, tensões cisalhantes nessa massa de fluido. E nesses casos não são válidas a distribuição de pressão que a gente usa aqui, o P igual ao ρgh. E, portanto, nenhuma teoria de cálculo de força, pelo menos aprendida até o momento, ela pode ser utilizada nesses casos. Esses casos, a gente vai ter condições de calcular um pouquinho mais para frente, quando nós entrarmos na dinâmica dos fluidos. Tá? Então, o nosso cálculo ele é feito com essa comporta fechada, porque se essa comporta está fechada, o fluido aqui em contato com a comporta está parado. E ele estando parado, ele não vai exercer tensões cisalhantes na vizinhança da comporta. Então, vale a distribuição hidrostática de pressão. P é igual ao ρgh. E aí a gente pode calcular essa força de acordo com a teoria que a gente viu. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Bom, então é nesse sentido que nós vamos fazer o cálculo, tanto da componente horizontal quanto da vertical. Nessa imagem a gente vê comportas circulares, né? Só que de vertedores, não são de descarregadores de fundo. Veja que o descarregador de fundo está situado lá embaixo na barragem e o vertedor ele é situado em cima. Então aqui a gente visualiza as comportas dos vertedores de Itaipu, certo? São comportas que têm 20 metros de comprimento, em torno de 14 metros de altura, mais ou menos isso, de 14 a 20 metros, agora eu não lembro exatamente o valor, mas está nessa ordem de grandeza, de 14 a 20 metros de altura, certo? Então são comportas com formatos circulares também, e à medida que ela gira em torno desse eixo aqui, ó, ela abre e permite a passagem da água por baixo. É parecido com o exemplo que a gente tem, só que essas comportas de vertedores são colocadas em cima e as comportas descarregadores de fundo são colocadas, como o próprio nome diz, no fundo dos reservatórios, tá? A parte de baixo das barragens. Então, o problema que nós temos em mãos é esse aqui. Vamos verificar que, ao contrário do cálculo anterior, do exercício anterior da nossa comporta articulada, onde o fluido situava-se acima dela, na comporta de descarregador de fundo, não existe o fluido acima dela. O fluido está situado abaixo. E nem por isso vai deixar de existir a componente de força vertical. Só que aí nós teremos que aplicar o conceito de superfície livre imaginária para fazer esse cálculo da componente de força horizontal, certo? Inicialmente, então, vamos fazer o cálculo da componente de força vertical, horizontal, desculpe, né? Que normalmente é a componente de força mais simples de ser calculada aí nesse problema, tá? Então, calculando aí a componente de força horizontal.
Nós sabemos que a componente de força horizontal ela é computada como sendo o produto de ρ vezes g vezes a profundidade do CG vezes a área projetada na vertical. Então, eu estou repetindo aqui a nossa comporta com os seus eixos para que a gente tenha condições de obter os valores necessários para o seu cálculo. Tá? Então, eu estou só desenhando aqui o que é mais interessante para a solução desse problema, limpando um pouco o nosso problema aqui, né? Evitando um monte de desenhos que são desnecessários. Então, o que é que nós precisamos enxergar aqui? A comporta, os ângulos que vão aparecer aqui e a superfície livre da água. Né? Em que altura estaria ali a superfície livre da água nessa posição. Tá? Então, veja que a superfície livre da água, nesse caso, deixa eu até trazer isso aqui um pouquinho para baixo, pessoal, para não confundir com o desenho de cima. Superfície livre da água, ela está alocada lá, está situada na cota 220 metros. Tá? Então, nós temos aqui ó, a cota 220 metros, que é a cota do nível de água. A cota da parte superior dessa comporta, ou seja, dessa parte superior aqui da comporta, ó, é a cota 200. Então, nós estamos aqui na cota 200. Esse é o nível 200, tá? Aqui a gente tem um ângulo alfa, que vale 60 graus, então o ângulo alfa aparece aqui, é um ângulo de 60 graus, segundo os dados do nosso problema, e nós temos um raio de 4 metros da comporta. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos projetar essa comporta na direção vertical, para calcularmos aí a componente de força FH. Vamos lembrar que FH é calculado como sendo ρ vezes G vezes H do CG vezes a área projetada na vertical. Então, nós precisamos fazer a projeção dessa área na direção vertical, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, e projetar a área nessa direção. Tanto aqui no caso, quanto no outro, na base. E verifica, pessoal, que ao projetarmos essa área na vertical, o que nós vamos ter é a área de um retângulo, certo? Então, nós vamos ter aqui nesse exemplo a área de um retângulo, essa é a área projetada na vertical. Logicamente, essa área vai valer essa dimensão, que nós ainda não sabemos o seu valor, né? Podemos até colocar aqui um valor genérico, chamando, por exemplo, de Azinho, por exemplo, um valor qualquer aqui, ó, essa dimensão que a gente ainda não conhece, vou chamar isso aqui de A, vezes essa dimensão aqui, que é o comprimento da comporta. Esse comprimento da comporta também não foi dado no nosso problema. O comprimento da comporta seria esse comprimento aqui, ó, o L da comporta, né? Aquele que nós utilizamos no exercício anterior. Esse é o L da comporta. Então, como não foi dado o comprimento da comporta que nós estamos calculando, nós vamos considerar que esse cálculo também seja feito por metro de comprimento de comporta. Então, esse L aqui, ele vai valer 1 metro, tá? Então, o cálculo vai ser feito por metro de comprimento de comporta. Então, veja que essa área projetada na vertical, que é a chave do nosso problema, né? Ela vai valer A vezes L. L é igual a 1. E que o H do CG, que é a profundidade do centro de gravidade, e aqui a gente tem que ficar um pouco esperto, que H é a profundidade. Então, veja que aqui ó, nós já temos 20 metros de profundidade, até a parte superior. 20 metros de profundidade aqui, tudo bem? 220 para 20. E a gente ainda tem a metade, é a posição do CG aqui na área projetada na vertical. Então, a gente ainda tem que somar A sobre 2. Então, o H do CG aqui é 20 mais A sobre 2. Tudo bem? É a profundidade, né? O CG está na metade da área projetada na vertical, mas acima da área projetada na vertical a gente ainda tem 20 metros de coluna de água, tá? Então, o H do CG é 20 mais A sobre 2. Aí, nesse caso, o que nós precisamos calcular é o valor de A, pessoal. É a grande chave do problema nessa parte inicial. Quanto vale A? Veja que se eu pegar essa haste, que vale 4 metros, é o valor do raio, e projetar na vertical, eu vou ter um valor que vai ser maior do que A. Né? Então, se eu pegar raio aqui de 4 metros e projetar esse raio na vertical, deixa eu pegar aqui uma cor, um cinza mais claro,
para não ficar tão carregado assim problema, se eu projetar esse raio, essa haste aqui, na direção vertical, eu vou ter algo maior do que A, porque vai vir daqui da base até essa parte aqui de cima, vou ter um valor maior. Mas se eu pegar esse valor, que vale aqui, ó, vamos até escrever R vezes o cosseno desse ângulo aqui, ó. Vamos chamar esse ângulo aqui, por exemplo, de ângulo θ. Eu acho que o θ é inclusive um dado do problema. Vamos ver se foi dado. θ vale aqui, ó. θ aparece aqui, certo? Ele vale 10 graus. Então, se nós pegarmos o raio de 4 metros e multiplicarmos pelo cosseno de θ, nós vamos ter justamente essa dimensão aqui, ó. Então, R vezes o cosseno de θ. Mas veja que R vezes o cosseno de θ é maior do que A. Então, nós precisamos ainda descontar esse pedaço, que eu vou desenhar aqui em roxo, que vai valer, veja bem, o valor desse raio vezes o seno desse outro ângulo aqui, ó. Vamos chamar esse ângulo aqui, por exemplo, de beta. Então, temos aqui um ângulo beta. Então, se pegarmos o raio, que é a haste, e multiplicarmos pelo seno de beta, a gente tem justamente essa projeção em roxo, que nós vamos precisar, tá? Então, R vezes o seno de beta. Então, pessoal, dessa maneira, o valor de A, ele vai ser igual a R cosseno de θ, menos R vezes o seno do ângulo beta. Mas o valor de beta nós não conhecemos a priori, nós conhecemos o valor de alfa e o valor de θ. Mas sabemos que alfa mais θ mais beta tem que valer 90 graus. Então, nós vamos escrever da seguinte maneira: alfa mais θ mais beta são ângulos cujo somatório tem que valer 90 graus. Se o alfa é um dado do problema, vale 60, então o alfa é 60 graus. O θ vale 10 graus. O beta é o que a gente quer descobrir. O somatório disso tudo tem que dar 90 graus. Então, o nosso beta vale 20 graus. Então, nós temos um ângulo beta igual a 20 graus. Certo? Então, conhecendo esses valores, a gente tem condições aí de computar a componente horizontal. Certo? Vamos escrever isso aqui então. Então, a componente horizontal de força, FH, ela é igual à massa específica do fluido, não foi falado nada em relação à estratificação, então a gente usa ali a massa específica de 1000 kg por metro cúbico, vezes a aceleração da gravidade, 9,81, vezes o valor do H do CG, o H do CG é 20, mais o valor de A sobre 2. Que multiplica o valor da área projetada na vertical, A vezes L, onde L vale 1. Haja vista que nós estamos utilizando aí o cálculo por metro de comprimento de comporta. Tá? Ao substituirmos aqui, então, pessoal, no lugar do R, o valor de 4 metros, que é o valor do raio, certo? Nós vamos chegar aqui ao valor de A. E substituindo o valor de A aqui, a gente vai chegar, nesse caso, a uma componente horizontal de 533.885,8 newtons, que vai ser equivalente aí a 54,73 toneladas de força. Tá? Então, eu não me prolonguei muito aqui no cálculo da componente horizontal, porque não tem muita novidade no seu cálculo. Né? A grande novidade desse problema é a aplicação justamente da superfície livre imaginária. Então, veja, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o ângulo beta. Calculando o ângulo beta, a gente calcula o valor de A, substituindo no lugar do R o valor do raio, que é de 4 metros, é o raio da comporta, que é o comprimento dessas hastes aqui, ó, daqui até aqui. Certo? Nós temos aqui um raio de 4 metros.
Calculando A, a gente substitui nessa equação e chegamos aí ao valor da componente horizontal de força. Lembrando que esse cálculo, sempre é importante deixarmos registrado, é um valor de força por metro de comprimento, tá? Então, por metro de comprimento de comporta. Já visto que nós utilizamos ali o L igual a 1, tá? Bom, na sequência, nós vamos fazer o cálculo agora da componente vertical de força, a componente FV. É aqui que vai aparecer a grande novidade. Então, no item B, nós vamos calcular a componente vertical de força. Nota, pessoal, que nesse caso, no item B, não vai existir força situada, vou pegar aqui essa imagem, assim de trás para cá, não vai existir força, fluido situado acima da comporta. Veja que todo fluido está situado abaixo da comporta nessa situação. Então, nós precisamos, nesse caso, verificar qual seria o volume de fluido virtual situado acima da comporta. E isso é feito a partir do prolongamento da superfície livre real. Então, nós vamos pegar aqui a superfície livre real, situada na cota 220 metros, e vamos prolongá-la para o lado onde não existe água, criando, portanto, a superfície livre imaginária. Então, o que nós fizemos aqui foi criar ali a superfície livre imaginária, tá? Também na mesma cota. Então, nós temos aqui a superfície livre virtual ou imaginária. Nesse caso, então, o módulo da componente vertical de força, o módulo dessa componente vertical de força é igual ao peso do volume de fluido virtual situado acima, portanto, ρ vezes G vezes o volume de fluido imaginário. Vou chamar isso aqui de vol-in, é o volume de fluido imaginário situado acima da comporta. Veja, pessoal, que acima da comporta, nós vamos pegar aqui a extremidade mais superior dela e vamos projetar na vertical. Então, a gente teria essa imagem aqui. Então, eu peguei a parte superior da comporta, esse ponto de cima da comporta, e projetei esse ponto na direção vertical. Agora, eu vou pegar o ponto mais inferior da comporta, o ponto mais baixo da comporta, e também vou projetar na vertical. Então, nós vamos projetar esse ponto aqui na vertical. Tudo bem? Nesse caso, todo esse volume que aparece acima da comporta, eu vou até destacar esse volume aqui com uma cor verde, ó. Esse volume que aparece aqui acima da comporta, esse volume todo que aparece aqui acima da comporta, é o que nós chamamos de volume de fluido imaginário. É o volume causado pela superfície livre imaginária. Tá? Então, esse volume aqui é o que nós chamamos de volume imaginário. Agora, o cálculo dessa força é basicamente descobrir o valor desse volume imaginário, porque o peso específico do fluido, ρ vezes G, a gente já conhece, a gente já tem, tá? Então, veja que esse volume de fluido imaginário, ele pode ser calculado como sendo uma área, vou chamar aqui de área imaginária, vezes L, onde L é igual a 1 metro, tá? Então, esse volume de fluido imaginário, ele depende basicamente da área frontal, essa área que a gente está vendo aí, ó, a área dessa figura que a gente está vendo. Então, essa área frontal aqui, ó, é o que nós chamamos de área imaginária. E é essa área que a gente precisa calcular. Porque multiplicar essa área por L, no caso L igual a 1, vai nos dar aí o volume imaginário de fluido e, consequentemente, o valor da força vertical. Temos aqui um problema basicamente geométrico para ser resolvido. Calcular essa área imaginária normalmente consiste em fazer um balanço de áreas de figuras conhecidas, somando, subtraindo triângulos, trapézios, setores circulares. E é mais ou menos isso que nós vamos fazer aqui nesse caso. Esse caso, ele não demanda, como no exercício anterior, o uso, por exemplo, da equação da circunferência. Até podemos resolver utilizando a equação da circunferência, mas esse problema ele sai de uma forma um pouco mais simples
do que a integração de funções. A gente pode fazer então balanços de áreas de figuras conhecidas e a partir desses balanços a gente pode recuperar a área que a gente precisa para calcular o volume imaginário. Bom, então vamos ver qual é uma das formas, talvez não seja a única forma, de se fazer esses balanços de áreas que vão permitir para a gente calcular aí a área imaginária, essa área destacada em verde, tá? Eu vou desenhar aqui inicialmente a nossa superfície livre imaginária. Então, uma figura de baixo, para não deixar tão carregada essa imagem de cima, nós vamos desenhar aqui a superfície livre imaginária, essa parte em azul, vou deixar ela até tracejada para lembrarmos aqui que ela é a superfície livre imaginária. E vou desenhar embaixo a nossa comporta, ela está desenhada em alaranjado, certo? Então, nós temos aqui na parte inferior a nossa comporta. Vou mostrar aqui um pouquinho. Essa parte alaranjada é a comporta do descarregador de fundo. Bom, por conveniência, eu vou desenhar aqui as hastes e o eixo sobre a qual a comporta gira, porque nós vamos precisar também dessas informações para que a gente possa enxergar melhor as áreas que a gente vai calcular, tá? Então, aqui está a haste superior e aqui a haste inferior interligada ao eixo sobre o qual essa comporta vai girar. Vamos ver o seguinte, pessoal, nós vamos pegar a nossa área imaginária como um balanço de áreas de figuras conhecidas. Dessas figuras conhecidas, uma possível área é a área de um trapézio, que é obtida aqui, prolongando a parte superior da comporta até a superfície livre imaginária, e prolongando essa região que está aqui, o eixo articulado, até a superfície livre imaginária. Veja que nós temos aqui exatamente um trapézio. Essa figura aqui, ó, é exatamente um trapézio que nós temos, tá? Lógico que o trapézio não é ainda a área imaginária que a gente precisa. E nós vamos chamar essa área do trapézio aqui de área A1. Verifica também, pessoal, que nós temos aqui a própria figura da comporta com as suas hastes como sendo a figura de um setor circular, haja vista que a comporta é circular e o ângulo é alfa, certo? Então, nós temos aqui ó, um ângulo alfa no setor circular. A área do setor circular também é uma área que a gente sabe calcular com certa facilidade. Então, a área desse setor circular, nós vamos chamar aqui de A2, é a área do setor circular. Se nós compararmos com a área imaginária, a área de cima, veja que se somarmos a área do trapézio com a área do setor circular, ela ainda não nos dará a área imaginária que a gente precisa, certo? Que é essa área aqui em verde. Nós precisamos, então, substituir ou suprimir um pedaço da soma dessas áreas. E esse pedaço que nós vamos suprimir é esse pedaço que eu vou desenhar aqui em verde mais escuro. Veja que se nós pegarmos a base da comporta, a parte inferior da comporta, e interligarmos essa base com a superfície livre imaginária, e pegarmos a articulação, a região da articulação, e interligarmos com a superfície livre imaginária, nós teremos aqui um trapézio um pouco mais alongado. Vocês podem ver que a gente tem aqui um trapézio um pouco mais alto, mais compridinho, mas um pouco mais esbelto, mais magrinho, né? Esse trapézio aqui, ó, que nós vamos chamar de trapézio ou de área A3. Tudo bem, pessoal? Então, veja, nós temos um trapézio A1, um setor circular A2 e um trapézio A3. A nossa área imaginária, que é necessária para a solução do problema, se nós subirmos aqui, a gente vai enxergar isso, essa área imaginária aqui, ela vai ser a área do trapézio 1, com a área do setor circular 2, menos a área A3. Se nós fizermos esse balanço de áreas, nós conseguimos calcular a área verde, que é a área imaginária, e por conseguinte, conseguimos calcular o volume imaginário e a componente de força vertical.
certo? Então, os nossos esforços agora vão ficar justamente no cálculo dessas áreas, A1, A2 e A3. Vamos trabalhar inicialmente com o nosso trapézio rosa, né? O trapézio lilás aqui, o trapézio A1. Vamos colocar aqui até dessa cor. Figura 1 é a área de um trapézio. Então, nós podemos calcular a área do trapézio aqui como sendo a base maior, mais a base menor, vezes a altura dividido por 2. Agora, a gente precisa saber quem são essas bases, a base maior e a base menor. Tá? Então, vamos escrever aqui, ó, a área do trapézio A1, ela é igual à base maior, que é essa distância da superfície livre imaginária até a parte superior da comporta. Vamos observar aqui na imagem que a distância da superfície livre imaginária até a parte superior da comporta vale exatamente 20 metros, que é o nível de água 220 menos 200. Tá? Então, esse valor aqui, ó, é um valor equivalente a 20 metros. Seria a base maior. Tá? Então, aqui nós temos a base maior, 20 metros, mais a base menor. Esse valor da base menor aqui, que é um pouquinho mais complicado de calcular. E aí nós vamos precisar da informação daquele nosso ângulo, que é o nosso ângulo beta, o ângulo de 20 graus que nós calculamos anteriormente. Tá? Então aparece aqui o ângulo beta. Veja que o valor da base menor, ele seria 20 metros menos essa projeção aqui, ó, menos essa distância, vamos desenhar de cá, ó, essa distância aqui. Então, se nós pegarmos 20 metros e suprimirmos essa distância, a gente tem justamente o valor aqui da base menor, tá? Então, a base menor vai ser igual a 20 metros menos essa distância aqui, que pode ser computada como sendo o raio R vezes o seno de beta. Porque se pegarmos o raio R e multiplicarmos pelo seno de beta, nós temos exatamente a distância que a gente precisa suprimir. Tudo bem, pessoal? Então, aqui a gente tem a base maior mais base menor. Aí a gente precisa multiplicar isso aqui pela altura. A altura desse trapézio, ela vai ser, no caso, essa distância aqui, ó, essa dimensão aqui. E veja que essa dimensão, ela pode ser calculada como sendo R vezes o cosseno de beta, certo? Então, vezes R, cosseno de beta, tudo isso dividido por 2, né? Então, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2, tá? Então, isso aqui é R cosseno beta, e essa distância aqui vale R vezes o seno de beta. Bom, como o valor de beta é conhecido, beta vale 20 graus, nós já calculamos isso anteriormente, e o valor do raio também é conhecido, o raio vale 4 metros, essa área A1, ao substituirmos esses valores, vai nos dar aí o valor de 72,60 metros quadrados. Então, nós temos aqui a primeira área com o valor de 72,604, para ser mais preciso, metros quadrados. 62,604 metros quadrados. É a primeira área, então, que a gente trabalhou aqui. A área lilás, a área do trapézio. Agora, nós vamos trabalhar com a área do setor circular, essa área alaranjada aqui, ó, a área A2, tá? Então, vamos trabalhar aqui com a área A2, que é a área de um setor circular. E calcular a área do setor circular é relativamente simples. Vamos ver, pessoal, se a nossa figura, por exemplo, é um círculo completo, o ângulo central do círculo completo, né, esse ângulo central, que seria, aí, no caso, o alfa, ele vale 360 graus, certo? No círculo completo. Isso vai gerar uma área desse círculo completo de πr². Tudo bem?
Se por acaso, em vez de trabalharmos com um ângulo central de 360 graus e trabalharmos apenas com a metade, a gente tem um semicírculo, ou seja, a área da metade de um círculo completo, a área do semicírculo. Tá? Então, se por acaso o ângulo alfa, que é o ângulo central, for 180 graus, o que a gente faz? A área é igual à área do círculo dividido por 2. E se por acaso trabalharmos, assim como foi feito no exercício anterior, não com o círculo ou com o semicírculo, mas se trabalharmos com um quarto de círculo, né? Se trabalharmos aqui com um quarto de círculo, ó. Trabalhando com um quarto de círculo, o ângulo central ele vai valer 90 graus. Então, nós temos um ângulo central de 90 graus, ou seja, 360 dividido por 4, né? Nós pegamos o círculo e dividimos em 4 partes, então o ângulo foi dividido em 4 partes, e isso vai nos ajudar bastante. A área também é dividida em 4, então πr é o quadrado sobre 4. Então, veja que à medida que a gente divide o ângulo em 2, a gente também divide a área em 2. Então, há uma relação linear entre o ângulo central e a área do círculo. E dessa maneira, a gente pode obter a área para qualquer valor de ângulo central. Hoje, no nosso caso, o ângulo central é alfa, um ângulo central que vale 60 graus, certo? Ou seja, pessoal, como as relações entre área e ângulo central são lineares, nesse caso, o cálculo da área do setor circular desejado pode ser feito simplesmente utilizando uma regra de 3. Ou seja, para um ângulo central de 360 graus, nós temos uma área que vale πr ao quadrado. Quanto valerá essa área se o nosso ângulo central é alfa, igual a 60 graus? O alfa do nosso problema. Quanto valerá essa área? Essa área vai ser a área A2, a área do setor circular. Portanto, A2, nesse caso, vai ser igual a 60 vezes πr ao quadrado, dividido por 360. O que vai nos levar a um valor numérico aí da área do setor de 8,378 metros quadrados. 8,378 metros quadrados é a área do setor circular, certo? Então, nós acabamos de calcular aí o valor de A2. E para fecharmos o problema, nós vamos trabalhar agora com outro trapézio e calcularmos aí a área A3, obtendo aí a área desse trapézio, certo? Então, o A2 ou A3 é a área de um outro trapézio, trapézio 3. No cálculo da área desse trapézio, nós precisamos conhecer, então, o valor da base maior, o valor da base menor. Esse valor da base menor nós até já chegamos a calcular aqui anteriormente, que vale 20 menos r seno beta, vezes a altura do trapézio. Tá? Para isso, nós vamos precisar, por exemplo, agora desse ângulo aqui, que é o ângulo θ, que é um ângulo que vale 10 graus. Ó. Então, esse ângulo θ ele vai ser utilizado, por exemplo, para que a gente calcule a altura do trapézio. Essa dimensão aqui, ó, vou desenhar aqui um pouquinho mais em cima, para não bater ali com a outra cota, tá? Essa altura aqui do trapézio, ela vai valer a projeção do raio, ou seja, o raio aqui, vezes o seno de θ. Então, se nós pegarmos o raio, essa distância da haste, e multiplicarmos pelo seno de θ, a gente vai ter a altura do trapézio aqui. Ó. Então, isso aqui vai valer r seno θ. Tudo bem? E nós precisamos agora conhecer qual é a altura do nosso trapézio, né? Ou seja, pessoal, precisamos saber quanto é a distância entre a superfície livre e a porção inferior da nossa comporta, tá? Para isso, nós podemos calcular essa distância que vai aqui desde o eixo, onde a comporta gira, até essa posição aqui de base da comporta, essa distância aqui, essa distância vertical. Veja que essa distância vertical,
ela vale R vezes o cosseno de θ. Então, nós temos aqui R vezes o cosseno de θ. Tudo bem? R vezes o cosseno de θ. Se nós somarmos esse R vezes o cosseno de θ com essa outra dimensão aqui, ó, cujo o valor já foi calculado, né? Essa dimensão aqui ela vale 20 menos R seno beta. Foi essa dimensão que nós utilizamos aqui no cálculo de A1, porque é a mesma base, né? 20 menos R seno beta, nós temos o valor da altura total. Tá? Então, dessa maneira, a área A3 desse trapézio pode ser computada como sendo base maior. Vamos lá, a base maior vale R cosseno θ mais a base, mais o valor de 20 menos R seno θ, né? Mais 20 menos R seno beta mais a base maior, que é 20 mais menos R seno beta, né? Esse valor aqui, ó, a base menor, 20 menos R seno θ. Então, mais 20 menos R seno θ. Seno beta, né? Desculpe. Aqui é o mesmo ângulo, o ângulo de beta lá é um ângulo de 20 graus. Vezes a altura. A altura, nesse caso, é R seno θ, vezes R seno θ, dividido por 2. Então, ao substituirmos esses valores, desses ângulos, nessa equação, nós vamos chegar aí a uma área que vai valer 14,31 metros quadrados. Então, a área 3 vale 14,31 metros quadrados. E, finalmente, a gente pode fazer esse balanço, haja vista que todas as áreas foram calculadas, tá? Então, vamos voltar aqui no nosso problema, nosso balanço de áreas, na realidade, para que a gente consiga, finalmente, computar a componente vertical de força. Então, a área imaginária, ela vai ser igual à área A1, a área do trapézio, 72.604, mais a área do setor circular, 8.378, menos a área desse outro trapézio, menos 14,31. O que vai nos levar aí a uma área, eu não cheguei aqui a computar esse valor dessa área especificamente, tá? Mas nós podemos fazer isso aqui já diretamente aqui no Excel, tá? Então vamos lá. Ela vai valer aqui 72.604 mais 14, mais 8.378 menos 14,31. Essa área vai valer 66,67 metros quadrados. Tá? Vamos anotar aqui 66,672 metros quadrados. Enfim, a gente tem condições aí de calcular o módulo da componente vertical de força, né? Essa componente vertical de força tem o seu módulo, o peso específico do fluido, no caso 9.810 newtons por metro cúbico, vezes 66,672 metros quadrados, levando aí a uma força vertical de 654.053,9 newtons. Aqui é um zero, deixa eu só melhorar aqui essa. Então, aqui é 654.054 newtons, que vai ser igual aí ao próprio valor da área em toneladas força, 66,67 toneladas força. Lembrando que para transformar de newton para tonelada força, nós dividimos por 9.810. Então, esse é o valor do módulo da componente vertical. Só uma observação importante. Essa componente vertical de força que nós
nós computamos aqui, que tem um valor lá de 66,67 toneladas força, na realidade ela está aplicada de baixo para cima, porque o fluido está situado abaixo da comporta. Tá? Nós apenas utilizamos o conceito de superfície livre imaginária para calcular aquele volume de fluido imaginário acima da comporta, porque a fórmula para se calcular essa componente vertical depende do volume de fluido situado acima de determinada superfície. Por isso que nós utilizamos aqui o volume imaginário, mas na realidade a componente vertical ela é aplicada de baixo para cima, não de cima para baixo. Haja vista que na realidade não existe a superfície livre imaginária, ou seja, não existe fluido acima da comporta, e sim abaixo da comporta, certo? Problemas como esses normalmente são trabalhados dessa maneira, com balanços de área, somando, subtraindo áreas de figuras geometricamente simples, com trapézios, retângulos, triângulos e setores circulares. Possivelmente essa solução que nós encontramos com 2 trapézios e um setor circular não seja a única. Há outras soluções que podem ser aplicadas nesse caso, inclusive a solução analítica a partir de fórmulas, como a equação da circunferência. Nós terminamos aqui então esse exercício, pessoal. Obrigado aí pela aula de hoje.